Voltando aqui. Então, Isabelle perguntou o que são ciclones bombas, não é isso, Isabelle? Show, show? Isso. Beleza. Então, assim, eu acho que esse ano, acho que nós tivemos no sul do Brasil um fenômeno que aconteceu e foi noticiado nos jornais, nas reportagens, né? Utilizando a expressão ciclone bomba. Eu acho que esse ano nós tivemos a presença de alguns ciclones extratropicais, né, que atingiram o território brasileiro, inclusive, o litoral, né, sul brasileiro, e eu acho que a mídia noticiou como ciclone bomba. O que que acontece? Ciclone você já entendeu que é uma área, né, de baixa pressão, né? Os ciclone bombas, né, são ciclones, né, extratropicais, ou seja, eles surgiram, né, em regiões de média ou de alta latitude. Nesse caso que atingiu o Brasil foi acho que foi de média latitude. Então você tem influência de uma massa fria, tá? Agora o termo bomba, né, quando a gente fala o termo bomba, é devido à característica repentina do fenômeno, né? Porque nós tivemos, quando a gente fala característica repentina, porque nós tivemos assim uma abrupta, uma intensa, né, uma rápida queda de pressão, tá? Beleza? Então, assim, de uma forma muito violenta, muito rápida, né, com forte presença de ventos, ventos assim muito intensos, fortes rajadas de ventos, tá? Que, como você tem a presença de características diferentes, eles são acompanhados de tempestades, tá? Então, o termo, né, ciclone é uma região de baixa, uma região de baixa pressão atmosférica, né? Que surge no oceano, é um fenômeno extratropical, então ele tem a influência, né, geralmente de uma massa fria, né, certo? E o bomba tem a ver com a velocidade, né, dessa queda de pressão que formou esse ciclone, tá legal? Uma queda repentina, né, de pressão, tá bom? Então, muitas das vezes, os locais eles são pegos de surpresa, né, digamos assim, né? Aumentando até os riscos, né? Os riscos são maiores aí para a vida. Tudo bem? Show? Entendi. Obrigada, amor. Tá? Uhum. Excelente pergunta, por sinal. Tá? Excelente, excelente pergunta. Tá bom? Então vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Beleza. Paramos aqui falando sobre, aula passada, né, última aula, falando sobre a questão dos ventos alísios e dos ventos contralísios, né? Vamos fazer só uma revisão aqui. A gente vai relacionar daqui a pouco, né, a questão dos ventos alísios, dos ventos contralísios, a uma célula, né, uma célula atmosférica, a célula de Hadley, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela e a gente vai falar também sobre uma zona de convergência, tá? Mas a princípio, o que eu quero que vocês entendam, né, que os ventos alísios são ventos úmidos, né, que se direcionam dos trópicos, né, das porções ali tropicais, inclusive subtropicais próximos aos trópicos, latitude de 30 graus principalmente, né, que se direcionam dos trópicos para o Equador. São ventos mais úmidos, né, mais frios, mais próximos à superfície, beleza? Já os contralísios, né, eles sopram do Equador para os trópicos. Então são ventos, né, mais secos, mais quentes, e daí a explicação para nós termos o maior número de desertos, né, nessas porções próximas à latitude 30 graus, tá bom? Na aula passada eu falei sobre 2 desertos formados pela ação de massas, né, de correntes marítimas frias, massas oceânicas, né, de correntes marítimas frias, mais especificamente Humboldt com o deserto do Atacama e a corrente, né, a corrente marítima fria de Bengala com o deserto do Kalahari, né? E eu falei para vocês que a maior parte dos desertos estavam concentrados nas latitudes 30 graus, e eu disse também que vocês entenderiam depois, né, essa maior concentração de desertos, também que vocês precisavam entender a relação entre os ventos alísios e os ventos contra-alísios, tá? Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento, tá bom? Reparem pegando essa imagem parece muito complexa, e de fato eu acho que é, e a gente vai tentar desmistificar algumas situações assim importantes sobre elas, tá? Reparem que
os ventos alísios e os ventos contralísios, eles estão tendo direcionamentos diferentes no hemisfério norte como no hemisfério sul, bem como as outras células atmosféricas também, tá? Isso está relacionado àquilo que o professor de física chama para vocês de efeito Coriolis, né? Que está relacionado à movimentação, né, da rotação terrestre, que lembre-se que é do oeste, né, para o leste. Nós vimos isso, né, em cartografia, então nós temos aí o efeito Coriolis. Basicamente, eu vou tentar explicar aqui de uma forma muito simples, né? Primeiro que vocês sabem que essa força, né, o efeito Coriolis, é mais intensa nas áreas equatoriais, tá? Depois, por favor, troque uma ideia com o professor de física, que eu não tenho domínio, né, desses conceitos. Então, aqui nós temos a zona equatorial, tá? Nós sabemos que a circulação atmosférica, né, está nesse sentido aqui, ó, no sentido do oeste para o leste, né, oeste, certo? Então, imagina que eu tenho, né, essa rotação. Aí vem um aviãozinho aqui, tem um aviãozinho aqui, e esse aviãozinho, ele lança um determinado pacote. E esse aviãozinho aqui lança um determinado pacote, aqui eu estou falando de norte, eu estou falando de sul. Qual que é a tendência? Que o pacote faça esse trajeto. Qual que é a tendência? Que o pacote faça, né, esse trajeto. Lembre-se que o aviãozinho vai avançando, o planeta também vai se direcionando, e a mesma coisa acontece, né, com os ventos. Tá legal? Então, tomem cuidado que existem algumas pegadinhas de prova. Na verdade, que eu me lembre aqui de pegadinha de prova foi da Unicamp em algum momento. Eu posso estar muito enganado, tá? Mas foi uma pegadinha de prova. Reparem, né, quando a gente fala, né, dessa circulação da célula de Hartley, que daqui a pouco a gente vai falar, tá? A gente vai perceber o seguinte, que devido, né, à rotação da Terra, devido ao efeito Coriolis, né, relacionado à rotação da Terra, os alísios e contralísios, eles sofrem desvios, tá legal? No sentido aí, né, do sentido de movimentação da Terra, tá legal? Então, por isso, né, que eles recebem nomes, né, os alísios de sudeste, que acontece no hemisfério sul, eles se direcionam, né, na decorrência disso, e os alísios de nordeste no hemisfério norte. Trocando em miúdos, tá? Trocando em miúdos, como a gente pode perceber, né, a rotação da Terra e o direcionamento dos ventos, deixa eu só apagar isso aqui. Trocando em miúdos, uma forma bem didática para vocês entenderem, vocês vão levar assim em consideração, tá? Que os ventos alísios no hemisfério norte, eles se movimentam no sentido horário. Eu não posso falar de sentido horário, tá? Do relógio, mas, né? Mas só para vocês marcarem uma pegadinha de prova. Já, né, os ventos os ventos alísios, né, no hemisfério sul, eles se direcionam no sentido anti-horário. Mas na prova de vocês não vai aparecer sentido horário e sentido, né, anti-horário. O que vai aparecer na prova de vocês? Alísios de sudeste, que você vai relacionar ao hemisfério sul, e alísios de nordeste, que você vai relacionar ao hemisfério norte. Então, de novo, para ninguém, né, ter dúvida. Não vai apresentar para vocês na prova sentido horário e sentido anti-horário, que é um macetezinho que eu estou dando. Tá legal? Então, os alísios, que são ventos úmidos que sopram dos trópicos para o Equador, eles apresentam um direcionamento diferente, né, em relação ao hemisfério norte e hemisfério sul. Isso é responsabilidade da força, né, do efeito Coriolis, tá? Que está relacionado ao sentido de rotação do planeta e, consequentemente, né, todas as alterações, que são muito fortes, né? São mais fortes, né, nas zonas equatoriais. Então, na prova de vocês vai apresentar. Quando acontecer, né, os alísios de sudeste, é a mesma coisa que eu estiver referindo, né, aos alísios que acontecem, né, os alísios do hemisfério sul. Então, os ventos, né, que sopram do trópico sul, das regiões tropicais, né, próximos ao trópico de Capricórnio para o Equador. E quando eu falo dos alísios de nordeste, eu estou me referindo aos ventos formados próximos, né, que se originam, né, próximos a Câncer, né, inclusive ali nas regiões subtropicais, para o Equador. Tá legal? Então tomem cuidado com isso, certo? A mesma coisa acontece, tá? A mesma coisa acontece
quando a gente fala sobre os fenômenos, né, dos ciclones e dos furacões. O sentido de rotação, tá? Os tornados, né, e os ciclones, melhor dizendo, os furacões, ciclones são, né, como eu expliquei para vocês aí, tem a ver com posicionamento, os apelidos, né, em termos de posicionamento, tá? Então, o que que acontece aí, galera? Os tornados e os ciclones, eles apresentam também direcionamentos diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá legal? Beleza? Certo? Então, marquem aí, por favor. Os ciclones, né, no hemisfério norte, eles vão se direcionar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido, né, leste para oeste. Já no hemisfério sul, acontece no sentido horário. Repararam que a gente está falando de áreas micro e não a gente está falando das células? Olha como que inverte. Isso é muito raro de ser cobrado em prova, mas algumas provas em São Paulo, eles fazem essas pegadinhas. Tá? Eles fazem essas pegadinhas. Então anotem, por favor. Né? Os ciclones giram no hemisfério norte no sentido anti-horário, né? Macetezinho, anti-horário, vocês não vão escrever uma prova específica, né? Vocês vão colocar no sentido leste para oeste, e no hemisfério sul no sentido horário, ou seja, no sentido oeste para o leste. Tá bom? Então são pontos bem específicos, assim, vai cair uma vez na vida, outra na morte, utilizando uma expressão do tempo da minha avó, tá? E eu queria muito também que, se vocês pudessem, pedir para o professor de física ou para os professores de física aprofundarem esse conhecimento para vocês, tá? Mas, basicamente, para as provas de vestibular, é isso que vocês precisam saber assim, caso tenha algo bem específico sendo perguntado. Tá legal? Caso você tenha aí pontos bem específicos, né, sendo perguntados. Tá legal? Agora, deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês. Acho que eu nem coloquei, eu fiz um desenho. Não. Deixa eu pegar uma imagem na própria internet, que é melhor do que eu abrir a apostila aqui. Deixa eu só pegar aqui uma imagem na própria internet, rapidinho. Para a gente estudar, para eu apresentar para vocês células atmosféricas. Acho que vai ficar mais fácil, né? Obviamente, mais didático. Vou pegar uma imagem que esteja bacana aqui. Vou pegar duas aqui que vai ficar bem legal. Pera aí. Pô, dei bobeira. Deixa eu jogar para cá. Estão vendo a imagem, gente? Estão vendo? Aham. Obrigado. Deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu ver se tem uma qualidade um pouco maior. Deixa eu jogar para cá. Show na apostila tem, tá, gente? É que eu que dei bobeira aqui na hora de montar a aula, eu esqueci desse detalhe. Certo? Então vamos lá. O que que acontece? Tá? O que que acontece? A gente vai pegar os conhecimentos que nós temos sobre circulação atmosférica e jogar para cá. Deixa eu pegar essa imagem aqui, que está mais bonita. E posicioná-la nesse não essa. Deixa eu pegar essa aqui. E posicioná-la no sentido de um recorte diferente aqui, que eu acho que vai ficar mais didático. Certo? Legal. Então vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui.
ver se eu vou conseguir agregar esse valor. Então imagine o seguinte, que aqui nós temos um recorte, né, do planeta, tá? Aqui, ó, a gente vai falar de norte e de sul, norte e sul. Então a gente está falando de latitude 90 graus, né? Norte e sul, 90 graus, norte e sul. E aqui, meus amores, a gente está falando sobre o Equador. Tá legal? Latitude zero. Beleza? O que acontece? Nós sabemos que as áreas polares são as principais áreas produtoras, geradoras, as origens, né, dos principais ventos. Já as áreas equatoriais, devido à sua temperatura, devido à baixíssima pressão, são as áreas principais em termos de recepção de ventos. Tá legal? E aqui a gente vai posicionar, como nós vimos, mais ou menos as latitudes 30 graus norte, né, sul e 30 graus norte, mais ou menos. Imagine que eu esteja fazendo bonitinho, né, fazendo bem na escala aqui, né, na proporção, mas não temos, certo? Então, o que nós sabemos? Que aqui nós temos uma área de baixa pressão. Então, eu vou chamar aqui de baixa pressão, tá? Equatorial, certo? A área de baixa pressão, né? Muita temperatura. Repare que aqui eu vou chamar de alta pressão, né? Muito frio, né? Baixa densidade, né? Áreas de altíssima pressão, tá? Então a gente está falando de um distanciamento latitudinal gigante, né? Entre as áreas polares e as zonas de baixa latitude. É o mesmo desenho, galera, que eu fiz aqui para vocês, tá? É o mesmo desenho que eu fiz para vocês aqui, tá? Só que eu estou fazendo uma outra proporção, tá legal? Dentro desse aspecto que a gente viu, deixa eu jogar para cá, ó. Nós temos aqui, deixa eu diminuir isso aqui para ficar bem na proporção. Opa, botar aqui, não está muito na proporção não, mas está bom. Botar aqui mais ou menos 60 graus, então aqui a gente está falando das áreas próximas aos círculos polares, tá? Mais ou menos próximos aos 60 graus, tá? Então aqui nós temos as áreas de alta pressão, né, dos trópicos, as áreas de alta pressão dos trópicos, tá? E aqui, gente, entre duas áreas de alta pressão, nós temos uma área de baixa pressão nas áreas próximas, né, aos círculos polares, a mesma coisa aqui. Tá? Então, esse é o princípio, nós entendermos as células atmosféricas. Tá? Aqui nós já temos um entendimento sobre os ventos alise e contra-alise, que são os principais. Né? Aqui nós temos as áreas de baixa pressão, atraindo ventos, né, originários dos trópicos, que são os ventos alísios. Há um processo de ascendência, né, desses ventos, deixando muita chuva. Vou botar a chuvinha aqui, ó. Olha que bonito. Chuvas convectivas, né? Só para agregar valor. Beleza? Tranquilo? E esses ventos, né? Eles vão se direcionar, eles vão se elevar, vão diminuindo, né, a densidade, vão se esfriando, já são ventos, né, mais quentes e secos. E um grande quantitativo deles vai gerar um processo de descendência, uma corrente de descendência, nas zonas, né, de 30 graus. Como você tem ventos secos e quentes, aqui que nós temos a presença de desertos, né? Então vocês já entenderam isso. A mesma coisa aqui, ó, nós temos a presença de desertos. Lembre-se que no hemisfério norte nós temos mais áreas continentais, né? Maior volume de áreas continentais, e no hemisfério sul, maior presença, né, de porções oceânicas, mas não vamos levar isso em consideração. Meus amores, aqui nós temos, né, as células tropicais do hemisfério norte e do hemisfério sul. É o que nós chamamos de célula, né, de Hartley ou célula tropical. Tá? Nesse desenho aqui, a gente só está vendo... Opa, deixa eu jogar para cá para vocês. Ué, cadê? Ué, o que eu fiz aqui? Ué. Ah, beleza.
Aqui a gente só está vendo, deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, a gente só está vendo a movimentação no hemisfério norte, tá? Mas o desenho que eu baixei ali, que eu peguei, não tem. Vocês vão entender, né, aqui no hemisfério, no sentido sul. Beleza? Então aqui nós temos a célula de Hartley, ou célula tropical. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, foi o posicionamento que eu fiz para vocês, lá embaixo. Agora, o que que acontece? A mesma coisa, né? Nós temos uma lógica, né, de baixa pressão, então está atraindo vento. Baixa pressão, está atraindo vento. Baixa pressão, está atraindo vento. Baixa pressão, está atraindo vento. Nós temos uma ascendência, né? Beleza? Nós temos aqui uma corrente ascendente nos dois hemisférios. Tá? Com menor intensidade, né, do que acontece na célula de Hartley. E, consequentemente, certo? Nós temos essa corrente descendente que vai se localizar nessas regiões próximas, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Legal? E aqui nós temos, né, a formação de mais duas células, no hemisfério norte e no hemisfério sul, que nós chamamos de célula de Ferrel, tá? Aqui a célula de Hartley, em cada hemisfério, e aqui a célula polar, nos dois hemisférios. Certo? Então, o que eu desenhei para vocês é justamente o que vocês estão vendo nesse desenho esquemático. Tá? Muito mais bonitinho e tal. E o direcionamento, né, dos ventos tem a ver com o efeito Coriolis, entre outros, né, fenômenos, inclusive, né, com porções oceânicas, porções continentais, trocas de temperaturas, tá? Então, é o que acontece aqui, tá? Então, vocês estão vendo célula de ferro, célula de Hartley, ou célula tropical, e célula polar. Tá legal? Gente, para o vestibular, atenção, obviamente, para a célula de Hartley, onde nós temos aí uma grande importância, né? Inclusive, quando nós falarmos sobre Alninho e Laninha, a gente vai falar sobre essa região, né? Quando a gente fala sobre os ventos alísio e contralísio, a gente está se falando sobre essa região. Então, é a porção mais cobrada, né? Digamos assim, nos vestibulares. Tá legal? Beleza? Gente, alguma dúvida sobre as células atmosféricas e o seu processo de movimentação, né? Por que dessas macrozonas da atmosfera terrestre? E, obviamente, que dentro dessas macrozonas você tem vários, né, microzonas de alta e de baixa pressão, se formando, se dinamizando, né, se alternando com uma certa, né, dinâmica. Tudo bem, gente? Tá tranquilo aí? Eu fiz esse desenho aqui também, ó. Legal? Esquematizando algumas características dos alísios, contralísios. Tá? Para vocês. Tranquilo? Vou botar aqui, ó, que acho que facilita, né, a visualização. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá? Mas é uma representação que eu desenhei com base nas imagens, né, que eu apresentei para vocês, sobretudo essa aqui. Tranquilo? Alguma dúvida? Rômulo, Oi. Rômulo, Oi. você pode explicar de novo aquele negócio de sentido horário e anti-horário? Que eu me perdi. Como que eu sei o que é o horário e o... Isabela, eu só não entendi direito sua pergunta. Eu vou tentar responder com base naquilo que eu consegui compreender, tá? Numa prova, não vai cair sentido horário nem sentido anti-horário. Até mesmo, né, quando você faz uma prova discursiva, se você for fazer, você não pode seguir o sentido horário ou anti-horário. Você vai falar de oeste e leste. Aí, ó, norte, sul, né? Leste, muitas das vezes vai aparecer oeste aí, né? O ezinho de este e oeste. Então, o sentido horário é esse sentido aqui, né?
O sentido anti-horário é esse sentido aqui, certo? Então, quando apresentar sentido horário, é no sentido oeste para o leste. Esse é o sentido horário. Quando a gente fala do sentido anti-horário, é um macetezinho para você levar em consideração que é o sentido leste para oeste. Eu não sei se foi essa que foi a pergunta. Tudo bem? Então, o sentido de movimentação de rotação da Terra. Oi? É isso mesmo? Eu não sei se a conexão está ruim só para mim. É isso mesmo, Isabelle? Travou aqui. Uhum. Mas eu Beleza. entendi, Rômulo. Beleza. Obrigado pela... Obrigada. Nada, obrigação. Então, ó, o movimento de rotação. Qual é o sentido do movimento de rotação? É o movimento do oeste para o leste. Aí, para macetear, você olha para o relógio. É o movimento anti-horário. Não pode escrever isso na prova. Tá? É só para macetear. Tá? Voltando para cá, a gente vai dar prosseguimento, né, a nós estudarmos algumas situações importantes. Tá? Quando a gente fala sobre as zonas de convergência, né, a gente precisa levar em consideração. Quando a gente fala de zonas de convergência, a gente precisa entender, né, o que são. São sistemas, então você pode perceber que nós temos conexão entre vários elementos meteorológicos, né, que tem muita, mas muita influência sobre o clima e, consequentemente, sobre a variação, né, das características atmosféricas, né, num dado momento, como, por exemplo, as mudanças, né, de tempo de uma determinada região. Tá? O importante perceber, quando a gente fala de zonas de convergência, é a convergência, né, a interação entre características, né, climáticas, características que vão influenciar diretamente na questão da meteorologia, tá? A mais importante para os vestibulares, tá? É justamente a zona de convergência do Atlântico Sul, porque tem influência direta sobre o Brasil, tá? Beleza? Então, ela se estende, né, do Atlântico Sul central até o sul da Amazônia, tá legal? Mas existem 4 zonas de convergência. A zona de convergência, além da zona de convergência do Atlântico Sul, que eu chamei a atenção que é a principal aí, tá? A zona de convergência do Pacífico Sul, a zona de convergência Índico-Sul e a zona de convergência intertropical, tá? Quando a gente fala da zona de convergência intertropical, que também é de grande importância, a gente está falando da convergência que se dá, né, nas zonas de baixa latitude entre os ventos, né, provenientes dos trópicos que se encontram com os ventos, né, estacionados, né, no Equador. Então, nós temos essa lógica aí dos ventos alísios e contralísios. Então, assim, é muito pouco cobrado nos vestibulares, tá? Mas geralmente que se pede se tem ou não relação com a questão climática, né? A convergência dessas grandes massas atmosféricas. Tá legal? Beleza? Tranquilo aí? Então, gente, quando a gente fala, né, sobre clima, nós já definimos, né, a diferença entre clima e tempo, tá? Nós já definimos aí a diferença entre clima e tempo. Então, clima são as condições, né, atmosféricas de uma determinada porção da superfície terrestre, que é definido pela sucessão de tempos, pelos estudos, né, das condições e das sucessões do tempo ao longo, né, de um período longo, entre 20 e 30 anos, tá, para você definir o tempo, né, daquele território. Mas, geralmente, né, as questões vão falar sobre os climas no Brasil. O problema é que existe, né, algumas classificações, tá? São baseadas em estudos, né, diferentes, de autores diferentes, cientistas diferentes, tá bom? Mas a classificação que eu vou dar para vocês, para mim, é mais didática, é aquela que mais favorece, né, a resolução de uma prova de concurso, uma prova de vestibular, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala do Brasil, a gente vai entender o posicionamento geográfico dele, né? Então, o Brasil tem uma grande variedade climática, tá? Essa grande variedade climática tem a ver com o posicionamento geográfico brasileiro, tá? Tem a ver com a influência do relevo, da altitude, da presença de vegetação, das massas de ar, do litoral,
tá bom? Só que lembre-se que mais de 90% do território brasileiro, algo próximo a 92%, está na zona intertropical. Consequentemente, né, vai predominar no Brasil climas quentes, tá? Reparem, né, que apenas uma porção do território brasileiro está na zona temperada, né, numa região subtropical, né, bem próximo, né, dos trópicos. Tá legal? Outro ponto interessante é que a maior parte, né, das massas de ar no Brasil que nós vimos, das 5 massas de ar, 4 são quentes e úmidas. E o Brasil também tem muito litoral, né, uma extensão litorânea muito grande. Isso caracteriza o clima no Brasil predominantemente quente e úmido. Tá legal? Beleza? E eu queria chamar a atenção para vocês sobre alguns tipos, né? Nós temos o clima equatorial no Brasil, tá? O clima equatorial no Brasil, que alguns autores dividem em clima equatorial, né? E clima né? Equatorial, tá legal? Beleza? Na porção mais ao sul aí, na transição da Amazônia, né, para o Cerrado, mas o clima equatorial úmido, né, e o semi-úmido. Então, vou botar aqui, ó, o úmido, tá? Algumas provas fazem essa diferença. E o semi-úmido. Beleza? O clima semi-úmido, tá? Macetezinho. Quando a gente fala de clima equatorial, ainda mais quando a gente fala de climograma, é muito comum que os alunos possam confundir os climas, né, os climas equatoriais no Brasil, tá, com os tropicais. Quando a gente fala de equatorial no Brasil, a gente está falando sempre, em médias térmicas mensais, né, ou seja, durante todo o ano, durante todos os meses do ano, que estão sempre acima de 24 graus. Sempre, tá? Sempre acima de 24 graus. Então, vai variando ali de 25, 26, tá? Vai avançando aí, dependendo dos meses do ano. Mas sempre, tá? Acima de 24 graus. Já os climas tropicais, você tem maior variação, tá? Outro ponto importante é o seguinte, a baixa amplitude térmica, né? Lembre-se que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Tá legal? Por isso, inclusive, que nas áreas, né, de baixa latitude você não adota no horário de verão no Brasil. Se bem que nos 2 últimos anos, em decorrência, né, da opção política atual, nós não temos a adoção do horário de verão, mas em decorrência disso, nós temos, né, iluminação bem intensa, né, bem equilibrada durante todo o ano. Então, lembre-se, né, quando a gente fala de horário de verão, maior a latitude, maior a diferença entre claridade e escuridão, entre um período de verão e um período de inverno. Tá legal? Outro fator que é justamente apresentado no climograma que é o gráfico, né, climático, apresentando a curva de variações térmicas ao longo do ano e as colunas, né, de precipitação em cada mês. As chuvas são bem distribuídas, né, ao longo do ano. Obviamente que nos meses mais quentes nós temos o maior volume e né, anualmente nós temos aí uma concentração de chuvas, né, de pluviometria acima de 2.000 milímetros, né, cúbicos ao ano, tá? Ultrapassando, né, alguns meses, chegando em alguns anos, né, melhor dizendo, passando em alguns anos a ultrapassar 2.500 milímetros ano. Tá legal? Beleza? Certo? Então, são as características. Quando a gente fala do clima tropical, a gente precisa entender que nós temos variações, né? Nós temos o clima tropical típico ou semiúmido, que vai se localizar, né, principalmente no coração brasileiro, no centro-oeste. Você vai relacionar ao Cerrado, tá? Você vai relacionar ao Cerrado com, né, índices pluviométricos que vão variando aí entre 1.000 e 2.000 milímetros anuais, com aquelas estações bem definidas, né? Um período chuvoso, um período seco, tá? Aí vocês vão relacionar aquela lógica, né, de espécies caducas, decíduas ou caducifólias, tá bom? Que perdem folhagens determinadas nos meses secos, né? Vocês vão estar relacionando a isso. O clima, né, tropical úmido ou litorâneo, né, que vai se estender por uma longa faixa territorial brasileira, é um período um clima, né, de grande concentração de chuvas, tá? Inclusive no inverno, onde você tem a presença, né, da influência da massa polar gerando aquelas chuvas, né, frontais, tá bom?
vai apresentar pela forte maritimidade uma baixa amplitude térmica, né, temperaturas bem elevadas. Quando a gente fala do clima tropical, né, semiárido, você vai relacionar ao sertão nordestino, tá? Onde você tem ali, né, a vegetação de caatinga, adaptação, né, com o xeromorfismo, essa baixa oferta hídrica, precipitações que vão variar entre 300, 600, 700 milímetros anuais, uma alta, né, média, né, de temperaturas próximas, né, 25 graus, tá bom? Com chuvas bem concentradas em alguns meses do ano, 3, 4 meses, tá certo? E o clima subtropical, que também ele pode ser dividido em subtropical de altitude, subtropical úmido, né, dependendo dos autores ali, mas a gente vai perceber que é aquele clima que vai apresentar as médias térmicas mais baixas, tá? Vai apresentar mais definidamente as estações do ano, você consegue perceber as estações, né, do ano de uma forma mais fácil, tá legal? Então você vai ter médias térmicas em torno de 15, 20 graus, né? Durante o verão, tá? Podendo, obviamente, devido a outros fatores, você ter médias mais elevadas, né? E já no inverno você pode ter temperaturas ali bem baixas, né? Inclusive inferiores a 10 graus, chegando próximo a zero, tá bom? Certo? E quando a gente fala, né, dos outros climas do mundo, a gente vai trabalhar na sequência aí na próxima aula, que a gente fala um pouquinho sobre os outros climas do mundo, que a gente consegue definir melhor, tá legal? Mas essa é a classificação mais importante, que é a do Brasil. Tudo bem? Amores, parei a gravação aqui, que já vai encerrar. Até aí tudo bem, gente? Até aí tudo tranquilo? Tudo show? Então, para amanhã, a gente fala sobre os outros climas no mundo, tá? A gente fala sobre El Niño e Laninha, tá certo? E a gente também fala sobre o clima monsônico. A gente relembra, né? El Niño e Laninha e clima monsônico para a gente finalizar tudo. Beleza? Alguma dúvida? Muito complicado, muito confuso.